órtese ela foi desenvolvida especificamente para aqueles pacientes que tiveram a perda do controle total ou parcial da musculatura extensora do joelho e que tiveram que adotar um movimento compensatório para estabilizar a articulação. Nesse caso, o movimento compensatório que foi desenvolvido foi a hiperextensão do joelho, tá? Os pacientes que se submetem a realizar a deambulação sem o uso da órtese, eles podem causar uma instabilidade ligamentar grave, causar degeneração articular e dor. E o que é que essa órtese pode fazer? Ela pode controlar aquele movimento não fisiológico que é causado justamente pela disfunção, né, pela perda do controle total ou parcial da musculatura extensora. Essa órtese ela é específica da articulação do joelho. Seu mecanismo de ativação funciona de forma computadorizada. Lá na palmilha que tem nessa órtese, vai existir sensores pressóricos que vão receber o estímulo e dali elas vão informar o momento certo de bloqueio e desbloqueio da articulação. Ela é alimentada por uma bateria de Lilon, que é recarregável, né? Tem que estar atento, mas o usuário, ele recebe as informações, a prótese emite sinais sonoros e através de LED, informando ali que precisa de uma recarga. Mas em caso de descarrego total dessa bateria, a órtese ela vai bloquear a articulação por questão de segurança do usuário, para não haver nenhuma complicação e riscos de queda ou fratura. Essa órtese deve ser utilizada para avaliação e treinamento da marcha em pacientes que apresentam sequelas neuromotoras unilaterais e que necessitam do controle da articulação do joelho durante a reabilitação. E essa órtese ela é manuseada inicialmente pelo terapeuta, mas também podendo ser, em um segundo momento, utilizada pelo paciente de forma independente dentro do centro de reabilitação. Essa é a primeira órtese que possui o mecanismo mecatrônico que possibilita o controle das fases de apoio e balanço. Ela possui sensores entre o pé e a panturrilha que enviam informações para a articulação de joelho hidráulico. Em sua composição apresenta sensores capazes de mensurar o grau de flexão e a velocidade angular em cada fase da marcha. Esses sensores facilitam o deslocamento em diferentes tipos de superfícies, por exemplo, superfícies inclinadas ou planas. Esses sensores também são responsáveis pela alternação dos membros inferiores durante a marcha. Esse tipo de órtese é indicado para pacientes que não possuem o controle da articulação do quadril, do joelho e do tornozelo, e que também não conseguiram obter bons resultados durante o ortostatismo e a marcha com órtese sem a utilização do cinto pélvico. Essa órtese possui em sua estrutura dispositivos adaptativos, como a banda pélvica, que fica fixa na articulação do quadril, e também alguns cortes, alguns modelos que vão ali se encaixar com as estruturas anatômicas para poder garantir a estabilidade das estruturas envolvidas, evitando limitações e movimentos indesejáveis. Esse tipo de órtese é indicado para pacientes que possuem o controle pélvico parcial, ou seja, são pacientes que eles vão conseguir realizar a marcha em 4 pontos. Porém, durante a deambulação, eles apresentam desvio em seus membros inferiores. Desvios podendo ser laterais ou rotacionais, ou ambos. O paciente pode apresentar os dois tipos de desvios. E esses desvios vai causar ao paciente insegurança e dificuldade de realizar a passada, consequentemente também aumentando aí o gasto energético. E por essa órtese apresentar desvantagens significantes, é possível realizar a indicação de outro tipo de órtese, o walkabout, que ela propõe melhores benefícios nessas situações.
Esse tipo de órtese é indicado para pacientes que não possuem o controle da articulação pélvica e que não conseguiram obter bons resultados com a utilização da órtese sem cinto ou com cinto livre. E atualmente é possível encontrar órteses com travas que possibilitam a abdução do quadril, o que vai facilitar para os pacientes realizar a transferência durante a deambulação. Esse tipo de órtese é indicado para pacientes que possuem lesões medulares altas, ou seja, que perderam o controle do tronco e não conseguem manter-se sentados sem o apoio dos braços. Porém, devido ao componente torácico que essa órtese apresenta, os usuários reclamam do sobrepeso que é gerado, da carga que é gerada. E em 90% dos casos, há abandono da órtese pelos usuários. E em caso de lesões medulares altas, a órtese mais indicada é a órtese de reciprocação. Indicada para pacientes que têm paraplegia e que não têm o controle dos membros inferiores e do tronco. Ela foi planejada para que o usuário pudesse realizar marcha em 4 pontos com o menor gasto energético possível. Elas têm sido prescritas principalmente para substituir as órteses convencionais que utilizam cinto pélvico e pélvico torácico. Esse tipo de órtese é indicado para pacientes que possuem traumatismos raquimedulares ou mielodisplasia entre T4 e L2, e ela tem por objetivo proporcionar a independência funcional, justamente pela sua facilidade de colocação e retirada pelo usuário. O paciente que faz a utilização dessa órtese, ele deve ter para auxiliar uma bengala canadense ou andador, para que faça o movimento de remada e cause entre a bengala e o chão um fenômeno de ação e reação, para que possam, assim, causar uma pequena inclinação e, devido à sua composição estética, já é o suficiente para ela poder realizar a deambulação sem muito gasto energético do paciente que a utiliza. No livro demonstrou que, nesse mesmo tipo de órtese, fizeram adaptações para que um mal formado congênito, que não tinha parte de um membro superior e a ausência dos 2 membros inferiores, pudesse ter uma marcha de forma funcional, como está aparecendo aqui na frente agora. E isso foi muito interessante para ele, né, que antes impossibilitado e se viu aí tendo uma marcha funcional, que deu certo, e relata também que o autoestima do paciente foi lá em cima. Esse tipo de órtese foi desenvolvida para proporcionar aos portadores de traumatismo raquimedular, espinha bífida, esclerose múltipla, entre outras doenças neuromusculares degenerativas, a capacidade de ficar em pé com bom equilíbrio e pouco gasto energético.